E sem mais demora, chamar a pastora Flávia aqui para trazer a palavra do Senhor para nós. Eu estava ansioso por esse culto fé, que semana passada foi fogo puro, uma palavra abençoada. Até assisti de novo no nosso YouTube. Você já segue nosso canal no YouTube, da Lagoinha Sumaré? A gente tem um canal no YouTube da nossa igreja, então dá para você ir lá, acompanhar todas as nossas mensagens, segue. A gente está tentando chegar a 1000 para a gente poder fazer mais coisas no canal, né, meu amor? Então, Deus abençoe. Amém. Que seja uma palavra cheia da presença do Senhor hoje. Amém. Graça e paz, Lagoinha. Amém. Glória a Deus. Está com a sua expectativa no Senhor? Amém? Então não serão frustrados em nome de Jesus, porque de mim mesmo nada posso fazer, né? Mas o Senhor sempre tem aquilo que a gente precisa. Eu quero já ler com você a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 13. Eu acho que é isso, gente. Ou é 23 ou 24. Deixa eu ver. 24. Lucas 24, 13. A gente vai ler até o versículo 35. Enquanto você encontra, meninas, nós estamos com uma programação muito bacana para esse ano no Shine. Na segunda-feira, na nossa live de oração, se você não assistiu ao vivo, corre lá que está lá no Instagram, salvo, tá bom? Lá no perfil do Shine, você vai encontrar a live de oração. Nós estamos aí toda segunda-feira orando. Várias mulheres do Shine passarão por lá orando com vocês. Eu quero estar em todas as lives de oração, mas eu anunciei nessa live de oração que nós faremos um trabalho em março, que nós vamos tratar corpo, alma e espírito. Se chama Movimento Day. A Dani, que é lá da Lagoinha Morumbi, lá de São Paulo, ela vai vir realizar esse trabalho aqui com a gente. Nós vamos ter uma atividade física bem leve ali para iniciante, palavra, né, para tratar o emocional, palavra de fé. Serão mulheres, né, cheias do Espírito Santo, com muita sabedoria. Nós vamos fazer isso no dia 7 de março, das 8 ao meio-dia. Esse é o ano que a gente quer cuidar de você de maneira completa. Eu não sei que tu colocou lá na tua listinha dos desejos para 2026 ou das promessas, mas se você colocou lá que quer orar mais, que quer cuidar do teu corpo, cuidar da alma, cuidar do emocional, a gente quer te ajudar nisso tudo. Então, se prepara, porque domingo a gente vai abrir as inscrições, tá? Dia 18 a gente abre as inscrições, só mulher, tá, meninos? O Ministério Champions vai aí programar uma corrida, né, com todo mundo, vai ser bem legal também, mas esse trabalho só para mulher também vai ter um viés evangelístico. Nós vamos ter camisetinha, né, placa, a gente vai orar. Lá em São Paulo eu fiquei sabendo que passou alguém de uma outra religião, né, que eu não vou falar qual, mas você deve imaginar, e falou: eu quero participar desse negócio aí que vocês estão fazendo, e está conhecendo Jesus através desse projeto nas ruas. Então, eu conto com você, se prepara para domingo, para você se inscrever, porque vai ser maravilhoso. Agora vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 24, 13 ao 35, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia fazer
trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para depois entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele o desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 também contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partira o pão. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Nós Te damos graças, Senhor, estamos felizes por estarmos em Tua casa diante de Ti. Os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti nessa noite. Nós sabemos que é do alto que vem o nosso socorro. Nós sabemos, Pai, que maldito é o homem que espera de outro homem. Mas nós, Senhor, fazemos menção do Teu nome. Nós confiamos em Ti. O nosso coração, Pai, está aberto para ouvir a Tua palavra. E eu quero clamar a Ti nessa noite, que o Senhor repreenda todo espírito imundo que tem se levantado contra esse culto, contra cada pessoa que está aqui. Nós repreendemos em nome de Jesus toda distração e toda preocupação que permeia a nossa mente, o nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda a prestar atenção na Tua palavra, a levar para casa, Pai, aquilo que o Senhor está semeando em nossos corações. Mas, Senhor, nós clamamos para que Satanás não roube a palavra do nosso coração. Opera nessa noite sinais, Senhor, e maravilhas. Salva pessoas aqui nessa noite. Cura, Senhor, porque onde o Senhor está, tudo pode acontecer. E nós cremos, Senhor, em Teu nome. Cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Fica conosco, Pai, e envia os Teus anjos, os Teus ministros, para nos servirem, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem alto? Glória a Deus. Crente é obediente, né, gente? Coisa boa. Que o Senhor receba esse amém no céu e que Ele faça conforme nós concordamos aqui em oração, não é? Gente, essa palavra é maravilhosa, uma história que está escrita apenas em Lucas. Nenhum dos outros evangelistas relataram, né? Esse episódio que lemos aqui a respeito da ressurreição de Cristo. Mas é um detalhe tão importante. É uma história, né, que nos conecta tanto com a pessoa de Jesus e que também nos faz pensar, refletir sobre nós mesmos. E esses 2 discípulos aqui, eles conviveram intimamente com Jesus. Se nós prestarmos atenção na história de Jesus, a gente vai ver que ele tinha muitos discípulos, ele tinha muitas pessoas que o acompanhavam. Mas Jesus escolhe 12 homens. E Jesus traz esses homens para mais perto de si. Jesus caminha com eles lado a lado. E a gente acredita que quem anda mais pertinho da gente conhece a gente melhor.
Mas quem passa com a gente momentos de dificuldade, nos conhece mais ainda. Quem viu, né? Minha mãe tem um ditado bem antigo e ela diz assim: quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Porque a gente tem aquela compreensão de que 1 quilo de sal demora para acabar. E aí a gente consegue, de fato, conhecer quem é a pessoa que convivemos. Então, quando a gente, né, traz a pessoa para mais perto de nós e ela passa a viver ali momentos íntimos conosco, a gente passa então a entender que essa pessoa conhece mais do nosso coração. E esses discípulos, eles passaram com Jesus os momentos de glória e os momentos mais difíceis da vida de Jesus. Eles estavam lá. Eles viram Jesus orar. Eles viram Jesus suar gotas de sangue, eles viram perseguição. Eles viram Jesus, né, ressuscitar mortos, curar enfermos, mas eles também viram quando as pessoas queriam apedrejá-lo. Eles estavam no momento onde Judas, né, traz Jesus com um beijo no rosto. Eles viram o mestre crucificado, eles estavam lá, eles participaram de tudo. Então a gente passa a entender que esses homens, eles conhecem Jesus de maneira mais íntima e mais profunda. Como que é possível Jesus estar agora do lado deles e eles não reconhecerem Jesus? Eles não acreditaram nem quando as Marias, as mulheres, foram até o sepulcro e foram lá levar um testemunho de que Cristo não estava mais lá morto e que elas de fato viram o mestre ressurreto. Depois a palavra diz que Pedro e João, quando ouviram o relato das mulheres, eles saíram correndo e foram até o sepulcro, correndo, para ver se aquilo de fato era verdade. É importante a gente, né, parar para pensar que nessa época, apenas o testemunho de 2 pessoas era tido como verdadeiro. A lei dizia que para um testemunho ser considerado como verdadeiro, 2 pessoas precisavam testificar, falar que aquilo de fato tinha acontecido. Mas, culturalmente, essas pessoas não podiam ser mulheres. As mulheres não eram tidas de crédito, não eram consideradas como testemunhas verdadeiras nesse dia. Aí vem Jesus e aparece primeiro para mulheres, né? E para uma mulher de caráter até duvidoso, como era na época Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Mas depois vai Pedro, João correndo, e eles entram ali no sepulcro e eles não conseguem ver Jesus, mas veem que Jesus não está ali. Veem que está ali as faixas que estavam sobre ele, veem o sepulcro aberto, a pedra não está mais lá, mas eles não veem Jesus, mas testificam que o mestre não estava mais ali. E eles retornam para onde os discípulos, os apóstolos estavam escondidos com medo, depois que Cristo tinha morrido. E eles contam, é verdade, o que as mulheres disseram é verdade. E aí nós chegamos nesse capítulo da história, onde mesmo ouvindo as mulheres, mesmo ouvindo homens, esses 2 discípulos não dão crédito algum. Eles se levantam e saem de Jerusalém e vão rumo a Emaús, que era um povoado ali muito pequeno, né? Uma aldeia pequena que ficava a 11 quilômetros aí de distância de Jerusalém. Eu tenho uma Bíblia que tem um mapa e foi bem interessante enquanto eu estudava essa mensagem, essa passagem, ver ali as localidades, onde ficava Emaús, onde ficava Betânia, né, ver Jerusalém ali no meio. Mas o que a gente entende quando esses discípulos, eles se levantam e saem e vão para Emaús? A gente entende que eles estão abandonando um propósito. Jerusalém é a cidade de Davi, a cidade do grande rei, onde Jesus morreu e onde Jesus chamou aqueles homens, onde Jesus entregou para eles tanto propósito, tantos planos, mas depois da morte de Jesus, eles simplesmente perdem as esperanças, eles vão embora, eles abandonam Jerusalém. É como se eles falassem assim: a gente não quer mais saber disso, para a gente perder o interesse, eu não acredito mais nisso, Jesus está morto, não faz mais sentido. Vamos deixar tudo para trás e vamos embora. Esses homens, gente, eles estão frustrados. Eles estão totalmente sem esperança.
não acreditam mais que Jesus está entre eles. Para pensar comigo, quando Jesus aparece e escolhe esses homens, eles são homens desprezados, cobradores de impostos, eles são homens simples, pescadores, eles não eram ninguém. Mas Jesus chega causando um alvoroço e escolhe esses homens. Agora, por onde esses homens passam, todo Israel e até outros lugares, outros povos, conhecem quem eles são, porque eles são discípulos do Mestre. Aquele que prega com autoridade, aquele que cura enfermo, aquele que expulsa demônios. Aqueles que outrora, algum tempo atrás, saíram de povoado em povoado, pregando o reino de Deus e curando, expulsando demônios em nome de Jesus. Então, de pessoas que não eram reconhecidas, pessoas que não eram nada, que eram desprezadas, esses homens passam a ser reconhecidos por onde passam. E eles começam a nutrir uma grande expectativa a respeito de Jesus. Eles começam a elaborar planos, eles querem sentar à direita do Mestre quando ele vier no seu reino. Eles querem estar com Jesus, eles discutem sobre quem é o mais importante. Eles estão ali cheios de expectativas humanas, erradas, mas cheios de expectativas em quem Jesus é. E faz sentido. Mas agora que Jesus morreu, tudo perdeu o sentido. Enquanto ele estava vivo, ele ressuscitava os mortos, mas agora que ele morreu, quem é que vai fazer isso por ele? Eles nunca viram um homem fazendo isso na vida deles. Então eles simplesmente não acreditam nas mulheres. Abandonam Jerusalém, o lugar do chamado, o lugar onde eles tinham ali tido um encontro com Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, esses homens não precisavam temer nada, nem ninguém. Se eles estavam com fome, Jesus multiplicava pão. Se tinha alguém doente, Jesus curava. Se tinha demônio, Jesus expulsava. Se a tempestade vinha, Jesus acalmava. Se o mar estava revolto, Jesus andava sobre as águas. Se vinham os fariseus discutir com Jesus, Jesus ganhava deles. Tinha o apoio das pessoas, o povo estava do lado de Jesus. Se alguém morria, Jesus ressuscitava, acabou. Eles não precisavam temer morte, escassez, fome, os eventos, catástrofes, Satanás, nem a morte. Com Jesus vivo, nada disso amedrontava esses discípulos. Mas agora Jesus morreu. Eles estão temerosos. E quem sabe eles saem de Jerusalém também, para salvar a própria vida deles. Porque eles temiam ser perseguidos agora que Jesus tinha morrido. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus os defendia. Mas agora que Jesus morreu, quem poderá defendê-los? Então eles saem do lugar do chamado, do lugar do propósito, do lugar onde tudo fazia sentido. Abandonam todos aqueles 3 anos de experiência com o Mestre e vão para Emaús. Emaús significa fontes quentes. As pessoas acreditavam, os arqueólogos acreditam que lá tinham águas termais. Então eles vão para esse lugar. Quem sabe procurando um lugar mais tranquilo, um lugar de paz. E mesmo ouvindo sobre a ressurreição de Cristo, mesmo ouvindo o testemunho das mulheres, isso não muda nada para aqueles homens. Só que Jesus impactou a vida deles. Enquanto eles vão para Jerusalém, isso dava mais ou menos umas 3 horas aí de caminhada. Enquanto eles vão para Emaús, eles vão conversando sobre o que tinha acontecido. Eles vão desabafando um com o outro. Falando dos últimos acontecimentos. 2 frustrados. Um desabafando com o outro. O que dá, gente? Dá ruim. Eu vou te falar uma coisa. Quando tu estiver sem fé, não desabafa com quem está pior do que você. Quando tiver ruim as coisas na sua vida, não vai procurar pessoas que você olha e fala, vixe, não crê nem em Jesus. Não vou nem desabafar com essa pessoa aqui, porque já sei até o que eu vou ouvir. Eu é que vou acabar animando ela. Vocês já foram conversar com pessoas assim? Que você foi desabafar,
a pessoa está pior que você que acaba fortalecendo aquela pessoa. Mas aqui são dois frustrados, gente. Como que eles vão se animar? Dois homens com expectativas aqui, que agora estavam sem esperança nenhuma. Não faça isso. Quando esses momentos difíceis, quando coisas que você não entende bater na sua porta, não vai desabafar com pessoas que são descrentes, pessoas que não conhecem o teu Jesus. Quando você se magoar com a igreja, não vai falar mal da igreja para quem não vem na igreja, porque daqui a pouco você para de vir também. Vá desabafar com pessoa que é mais forte do que você, pessoa que vai fazer você pensar diferente, pessoa que não vai concordar com você, nem para falar mal do outro. Já viu, por exemplo, a gente quer falar mal da Tami do louvor. Tami é muito chata no louvor, só ela quer cantar. A gente vai procurar alguém que concorde com a gente, que também não goste da Tami, porque a gente não quer mudar de ideia. A gente não quer amigo, a gente quer um cúmplice para fazer arte, né? Sozinho ninguém faz nada, mas em dupla a gente faz rebelião, a gente fala mal do irmão, a gente sai falando mal da igreja, a gente abandona os propósitos. Sozinho é difícil, mas em dupla. A palavra diz que é bom que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Então, se um dia alguém bater na tua porta para falar alguma coisa mal de alguém, desabafar com você, você está vendo que o teu irmão está mal, levanta ele. Não cai junto, não. Mas eu quero te dizer que quando você estiver sem fé, seja pelo menos inteligente. Você não vai fazer por fé, mas faça por inteligência. Procura alguém que não concorda com você. Alguém que vai desafiar teus pensamentos, porque senão você vai ficar rodeado de emoções, e as emoções te cegam e te fazem cair e deixar o teu propósito para trás. Deixar Jerusalém e vai para Emaús. Quem sabe se esses meninos aqui, eles fossem procurar qualquer outro apóstolo, Maria Madalena, para desabafar, elas iam falar: não, fica aqui, permanece, não vai não. Jesus vai aparecer daqui a pouco, todo mundo vai ver ele, porque ele me disse que vinha, mandou vocês irem para Galileia, porque ele vai encontrar com vocês tudo lá. Mas não, ele foi desabafar com quem também estava mais frustrado do que ele. A palavra diz assim, ó: se um cego guia outro cego, ambos cairão num precipício. Ambos vão cair no buraco. Então Jesus está falando com você aqui já a partir de agora. Para de desabafar com quem não acredita. Para de desabafar com quem também está ofendido. Para de levar problema para quem já está com problema. Seja a solução para alguém. E não alguém que coloca mais problema, mais carga, mais coisa ruim em cima da outra pessoa. Tem gente que abandona ministério, abandona chamado, abandona propósito, porque houve desabafo de pessoas que está com a fé enfraquecida. Não seja você essa pessoa. Seja aquele que segura na mão e fala: não, nós vamos juntos no propósito que Deus tem para nós. Nós não vamos arredar o pé. Quando tá bom a gente fica, quando tá ruim a gente fica também. A gente tá com Jesus até o fim. Sabe o que Jesus faz? Jesus é maravilhoso. Jesus chega bem nessa hora, no caminho das dúvidas, no caminho das perguntas, no caminho dos questionamentos, da frustração. Jesus chega bem pertinho deles e eles não reconhecem Jesus. A palavra diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Eu não sei de que maneira que eles foram impedidos de conhecer Jesus, ou o motivo a gente pode até pensar, mas de que forma esses homens foram impedidos de conhecer Jesus? Será que o corpo de Jesus mudou depois da ressurreição? Eu fico pensando, sabe por quê? Porque Maria Madalena também, lá no sepulcro, ela olha para Jesus e à primeira vista ela pensa que é um jardineiro, ela não reconhece Jesus, ela só reconhece Jesus quando Jesus chama ela pelo nome. Aí ela reconhece o mestre. Então eu fico pensando, será que depois da ressurreição mudou alguma coisa? O corpo de Jesus estava glorificado. O que aconteceu no corpo dele para acontecer essa confusão e pessoas que andavam com ele não reconhecerem ele no primeiro olhar, à primeira vista? Lembra quando está lá João e Pedro pescando de novo, que eles ficam sem propósito também, saem para pescar e Jesus vai atrás deles, eles também não reconhecem Jesus
Jesus à primeira vista. É João quem reconhece depois que Jesus manda ele jogar a rede de novo. E aí eles pegam muitos peixes. E aí João fala, ó, é o mestre. Reconhece Jesus pelos atos, pelo milagre, mas não pela aparência. Então será? A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas eu gosto de ficar pensando aqui com os meus botões. Mas a verdade é que Jesus encontra com esses homens no meio do caminho. Porque a gente abandona Jesus na hora da dúvida, mas Ele não nos abandona. Você pode até abandonar Jesus porque a dificuldade bateu na tua porta, mas Ele não arreda o pé de você. Você pode até perguntar, será que Jesus, mas Ele está ali, ó filho, o que está acontecendo com você? Ele está querendo saber, Ele vai com você no caminho dos questionamentos, no caminho do medo, da dor, da frustração. Ele está do seu lado. A grande pergunta é, você conhece reconhecer? Você consegue reconhecer que é Jesus? Você consegue identificar o mestre do seu lado num momento de dor, num momento de medo, num momento de frustração? E não apenas quando está tudo bem, não apenas quando Jesus está no auge fazendo milagres, ou você está vivendo aí os tempos altos da tua fé. Será que no momento que as coisas começaram a ficar difíceis, você consegue identificar que Jesus permanece do teu lado e não te deixa? Porque foi isso que Jesus fez com esses homens. Chegou do lado e falou, o que vocês estão conversando? E eles falam assim, deve ser um peregrino, alguém que, materializou em Jerusalém, porque não se fala em outra coisa em Jerusalém, você não está sabendo de nada. Aí ele fala, do quê? O que está acontecendo? E eles começam a falar para Jesus sobre ele mesmo. Sabe? Começam a falar para Jesus o que tinha acontecido. A palavra diz que enquanto Jesus caminha ali com eles, e Jesus ouve eles falando do que tinha acontecido, Jesus vai ficando em silêncio. Jesus não fala nada, Jesus não responde uma pergunta. Jesus faz perguntas. Aliás, um bom psicólogo faz isso. Ele não responde tuas perguntas, ele te faz perguntas para que você chegue à resposta sozinho. Ele apenas vai apontando o caminho e você vai chegando na resposta. Você vai chegando naquilo que te faz sentido. E Jesus é o maior psicólogo que existe. Aqui nesse momento de dor, em meio à frustração, à reclamação, a dúvidas, a perguntas, Jesus não responde nenhuma. Jesus é que faz as perguntas. Parece com alguém que a gente conhece, com Jó, que está lá cheio de perguntas, tem um monte de pergunta, até Jesus aparecer para Jó. Deus aparecer para Jó, e quando Deus aparece, Ele não responde nenhuma. Eu não sei quais respostas você está esperando do Senhor, mas a forma de Deus responder pergunta é diferente daquilo que tu está acostumada. É expondo para você o seu coração. Porque só tem um motivo desses homens terem sido impedidos de reconhecer Jesus, que eles precisavam conhecer a si mesmo. Eles precisavam entender que eles precisavam conhecer para reconhecer Jesus. Eles precisavam compreender que eles de fato não conheciam quem Jesus era. Que aqueles 3 anos não serviram para eles conhecerem Jesus no profundo. Eles precisavam entender a necessidade do coração deles. E só depois, os olhos deles seriam abertos para eles reconhecerem Jesus. Talvez você esteja aqui, pastora, mas eu conheço Jesus há tanto tempo. Hoje eu estou passando por alguns momentos difíceis que parece que eu estou sozinha, eu me sinto sozinha. Parece que nada dá certo, eu tento, eu me esforço, mas nada está dando certo. E Jesus está falando para você, reconheça primeiro a tua necessidade de me conhecer. A tua necessidade de me reconhecer. Porque enquanto você ficar com justificativas, achando que você conhece demais, e que tudo que está acontecendo com você é injustiça, que você perdeu o propósito, que você não deveria passar pelo que está passando, enquanto você ficar com desculpas, você não vai conhecer Jesus de fato, porque você precisa entender a tua necessidade dele. Hoje Jesus quer primeiro abrir o teu coração para você mesmo, antes de abrir os teus olhos.
Jesus quer primeiro que você conheça de que material que a sua fé é feita. Se na hora da dor, na hora das dificuldades vai brilhar como ouro, ou se vai se desfazer como palha. Se aperta um pouquinho, você nega Jesus, você cai em pecado, você abandona o propósito, abandona o chamado. Porque só assim, só quando você conhecer de que material a tua fé é feita, é que você vai reconhecer Jesus no momento da dor. É que os problemas não serão mais os óculos pelos quais você enxerga a vida. Você precisa parar de olhar para Jesus através da tua dor, porque senão você não vai reconhecê-lo. Você precisa olhar para os problemas através de Jesus, e aí eles não dominarão mais a tua vida. Eles não ditarão mais como é que você vai andar na tua vida. Comece a olhar para os teus problemas, para as tuas dores, a partir de quem Jesus é. Mas para isso, meu querido, minha querida, você precisa entender a necessidade que você tem de Jesus, porque Ele está com você, no momento da dor ou no momento da alegria, no momento do casamento ou no momento do divórcio. Jesus está falando: eu também estou com você. No momento da festa ou no momento de luto, quando está tudo bem ou quando está tudo ruim, eu estou do teu lado. Quando você tem pouco ou quando você tem muito, eu estou com você. Quando a porta fechou, a porta abriu, eu permaneço do teu lado. É igual voto de casamento, é na alegria, na doença, na saúde, na pobreza, na escassez, todos os dias da tua vida, até que Ele volte. Não é até que a morte te separe, é até que Jesus volte. Ele vai permanecer com você. Sabe até quando? Até quando você é infiel. Aqui o Espírito Santo me diz: tem algumas pessoas aqui que estão agindo até com infidelidade com o Senhor, estão desobedecendo aquilo que o Senhor falou com você. Mas Ele está te falando nessa noite: eu permaneço fiel a você, porque não posso negar a mim mesmo. E é porque o Senhor não muda que você não é consumido. É porque o Senhor não muda que Satanás não te pega de vez e não acaba com a sua vida. Então eu quero te convidar nessa noite, você começar a orar e pedir: Senhor, me mostra de que material que a minha fé é feita. Fortaleça a minha fé. Me ajuda a te identificar nas dores da minha vida. Me ajuda a te identificar nos momentos de solidão. Me ajuda a te identificar nessa escassez que eu estou vivendo. Quando eu estou sozinha, quando eu estou sozinho, quando as coisas não estão fluindo bem, me ajuda a te ver. Me ajuda a te reconhecer. Porque não é o rosto de Jesus que você precisa reconhecer, é a presença dEle, é o coração dEle. Você precisa reconhecer quem Ele é para você. Não é dos olhos de Cristo que nós estamos falando, mas é dos pés dEle. Porque só quem chorou aos pés de Jesus reconhece esse lugar. Sabe que não está sozinho. Aqui o Senhor me manda dizer para algumas pessoas: sim, eu estou com você nesse momento de dor. Sim, eu estou com você no teu momento de choro. Quando todos te abandonam, eu te vejo. Eu estou do seu lado, você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor não te abandona, não te desampara. Aqui esses discípulos, eles continuam falando, mas eles demonstram que não conhecem Jesus. Eles demonstram que não reconhecem Jesus, mais pelo que eles dizem do que por essa experiência propriamente dita. Sabe por quê? Porque quando eles vão falar de Jesus para Jesus mesmo, eles falam assim: nós estamos falando acerca de Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens. Mas os sacerdotes e os nossos governantes os entregaram à morte, e hoje já é o terceiro dia que essas coisas acontecem. Fato é que algumas mulheres foram até o sepulcro, viram ele e disseram que ele não estava lá. Alguns dos nossos companheiros também foram e encontraram exatamente como as mulheres disseram, mas não viram o mestre. Mas nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir Israel. Pelo relato deles, a gente entende que eles não conheciam Jesus. E aí quem não conhece Jesus não consegue reconhecer quem Ele é. Jesus não é um profeta, queridos.
Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. O que esses homens deveriam ter dito é: nós estamos falando a respeito de Jesus, o Filho do Deus vivo, que foi morto, crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Algumas mulheres já ouviram, algumas mulheres já falaram com ele. Pedro e João também estiveram lá. Eles pensam que Jesus morreu, mas o peregrino viajante, deixa eu te contar um segredo: Jesus está vivo. Nós estamos indo para Galileia, nós vamos nos encontrar com ele lá. É isso que você precisa falar do teu Jesus. Quando perguntarem para você no teu momento de dor, quem é Jesus para você? O que está acontecendo na tua vida? Você precisa ter essa certeza no teu coração: Jesus não é um profeta qualquer. Mas aquilo que eles pensavam, que descredibilizava Jesus, era exatamente o que autenticava quem Jesus era. A cruz. A cruz é o grande sinal de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele morreu, como diz as Escrituras, de que Ele também nasceu, como diz as Escrituras, de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, como também dizia as Escrituras. Quando tudo estiver difícil na tua vida, olha para a cruz. Não olha para os milagres, olha para a cruz. Quando as dores baterem na tua vida, na tua porta, olha para a cruz. E que a cruz continue sendo suficiente para você. Que o símbolo do amor de Jesus por você continue sendo o que basta para você. Nós queremos ser aqueles, e eu quero saber se você quer ser essa pessoa aqui nessa noite, que quer reconhecer quem Jesus é, não só pelos milagres, mas quando olha para a cruz de Cristo, que tem certeza que Ele te ama, não porque Ele fez acontecer na tua vida, mas porque Ele se entregou por você, Ele morreu por você. É assim que nós reconhecemos quem é Jesus. Não é nos momentos de alegria, não é apenas nos momentos de felicidade, não. É olhando para a cruz de Cristo. Porque também, o que confirma que você é um verdadeiro discípulo, não são as coisas legais que você vive na presença do Senhor. É exatamente o fato de você se abraçar à cruz e dizer: eu não largo por nada, porque a cruz me aproxima de Jesus. Eu não deixo o propósito por nada, porque isso daqui que eu estou vivendo vai me deixar mais parecido, mais parecida com Cristo. Eu não estou nem aí que eu estou chorando, eu não estou nem aí para o que falam, para o que dizem, para o que pensam. Disseram que Jesus tinha demônio, imagino que não vão falar de nós. Eu não estou nem aí para as calúnias, eu não estou nem aí para o que dizem, porque Jesus mesmo falou que quando dissessem isso a meu respeito, eu seria mais parecida com Ele, eu seria bem-aventurada, eu seria bem-aventurado. Eu não largo a minha cruz por nada, porque Jesus não abandonou a cruz por mim e por você. Se Jesus descesse da cruz, eu e você desceríamos para o inferno. Talvez o que aqueles discípulos esperavam era isso. Quando ele estiver na cruz, prestes a morrer, ele vai fazer um milagre, ele vai descer de lá, ele vai mudar tudo, ele vai mostrar que ele é o Filho de Deus. E Jesus fala: não posso fazer isso, porque senão vocês não serão tirados da morte, do inferno, o pecado vai continuar dominando vocês. Saiba que as suas dores, saiba que as suas dificuldades é Jesus te aperfeiçoando e te deixando mais parecido, mais parecida com Ele. Aqui, quando esses discípulos estão ainda conversando com Jesus, Jesus olha para eles e Jesus fala assim: vocês são tolos. Vocês são difíceis de acreditar naquilo que os profetas falaram a respeito do Cristo. Ora, não convinha que o Cristo padecesse tudo isso e depois entrasse na sua glória. E aí a palavra diz que Jesus começa a expor as Escrituras, a partir de Moisés, passando pelos profetas, pelos salmos. Jesus vai mostrando para eles que o que tinha acontecido com Ele mesmo estava previsto. E eu já quero te falar uma coisa:
quando tiver difícil para você também, e que ninguém tiver ao seu lado, quando você não tiver ninguém para desabafar, você sempre vai ter a palavra de Deus. Você vai sempre ter a voz de Deus através da palavra. A palavra é a maneira mais potente que você tem de conhecer e de reconhecer Jesus. A palavra de Deus é a garantia que você tem de que você está bebendo da fonte correta. E eu duvido, se você está com seu coração fraco, se você está com dúvidas, se você está com pensamentos ruins, se você está se sentindo sozinho, achando que o Senhor te abandonou, você pegar a palavra de Deus para ler e você continuar se sentindo assim. Ah, querido, querida, eu duvido isso acontecer. Então, como foi que Jesus começou a falar com eles? Através das Escrituras. Mostrando, Jesus não fez mais milagre nenhum. Jesus não multiplicou mais pão, não transformou nada diante deles, não ressuscitou morto. Jesus expôs as Escrituras. E talvez o que está faltando para tu fortalecer a tua fé é você começar a pegar mais a Bíblia, ao invés de você fazer qualquer outra coisa na tua vida. É você se preocupar mais em conhecer o Mestre, ao invés de você gastar tempo fazendo qualquer outra coisa. Que você gaste mais tempo na presença do Senhor e lendo sobre Ele, ao invés de gastar tempo fazendo qualquer outra coisa na tua vida. A Bíblia diz que quando o Mestre ameaça ir embora, esses discípulos falam: não vai não, o dia está acabando, entra conosco, fica conosco. E Jesus não rejeita um convite desse, não é? Fica conosco, entra na nossa casa. E Jesus vai, se senta à mesa com eles. E no partir do pão, quando ele dá graças, a palavra diz que os olhos desses homens se abrem. Durante o caminho, quando Jesus expunha as Escrituras para eles, o coração deles está ardendo, pegando fogo. Porque no caminho o coração arde, mas na mesa os olhos se abrem. Na mesa você conhece Jesus na intimidade. A mesa fala de você compartilhar, de você partilhar. A mesa fala de um lugar restrito, que poucas pessoas, a não ser as íntimas, entram e ficam na sua casa com você. E o que o Senhor está falando para você é: separa momentos de intimidade para nós dois. Eu quero me revelar para você no profundo, naquilo que você não conhece. Tu pensa que conhece, mas quando você começar, o Senhor está te falando a separar momentos do teu dia, a sós, você e o Senhor. Você vai começar a conhecê-lo de uma maneira ímpar, única, que você nunca tinha conhecido antes. Eu conheço pessoas que moram sozinhas, que quando elas vão fazer a mesa, elas fazem um lugar da mesa para Jesus também. Eu conheço pessoas que quando vão orar, eu já fiz isso muitas vezes. Sentava na minha cama e eu falava: Jesus, senta aqui na cama comigo. Gente, não levo ninguém para o meu quarto, só quem tem intimidade comigo. Senhor, senta aqui do meu lado. Eu preciso conversar com você. Eu preciso falar com você. E o Senhor já me revelou tantas coisas no meu quarto, só eu e Ele. Pessoas que quando faziam a mesa, montavam a mesa para conversar com Jesus de maneira simbólica, não eram os elementos da mesa, mas é o tempo que você está gastando com Ele. Saíam de lá também com olhos abertos e corações aquecidos. Quando você começar a fazer isso, você pode até não acreditar no testemunho dos outros, mas você vai começar a gerar os teus próprios testemunhos. O que Jesus quer te dar nessa noite é a experiência com Ele. O que Jesus quer te fornecer são experiências pessoais. Você não vai mais conhecer Jesus de ouvir falar. Assim como Jó terminou o seu livro dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os seus olhos também serão abertos. E não apenas o seu coração aquecido. Às vezes no momento de uma ministração, de uma mensagem, de uma canção ou outra, mas na mesa com Jesus, na intimidade com Ele, no secreto do teu lar, os teus olhos vão se abrir para você conhecer um Jesus que você nunca imaginou conhecer. Você pode se colocar em pé comigo nessa noite.
Você pode fechar os seus olhos e começar a repetir comigo, dizendo: Jesus, me ajuda a te conhecer de uma maneira diferente. Senhor, coloca os meus olhos em Ti nessa noite, no Teu coração. Ainda que eu nunca tenha visto o Teu rosto, Pai, eu consigo reconhecer a Tua presença. Ainda que eu nunca tenha tocado nas Tuas mãos, eu consigo reconhecer um lugar de intimidade contigo. Você que já esteve nesse lugar de intimidade com o Senhor e que perdeu isso, seja por qual motivo for, feche os seus olhos comigo nessa hora, nessa noite. E o Espírito Santo te convida a se lembrar de um momento mais marcante que você já tenha vivido com o Senhor. Seja um toque, um sonho, uma revelação, uma mensagem, uma visão. Seja com os teus ouvidos você ter ouvido a voz dele. O Senhor está te dizendo nessa noite: eu quero voltar a esse lugar com você. Porque quando esses discípulos tiveram os olhos abertos, eles trataram de voltar para Jerusalém, voltaram para o lugar do chamado, voltaram para o lugar do propósito, deixaram de fugir, deixaram de correr de Jesus, eles retornaram para Jerusalém, e aí agora eles estavam contando o seu testemunho pessoal. Olha, é verdade, e nós cremos, não mais porque Maria disse, não mais porque Pedro falou, mas Jesus apareceu na minha casa, ceiou comigo, eu estive com Ele, Ele falou comigo, Ele expôs as Escrituras. Agora eu creio, pelo que eu estou vivendo com Jesus. Comece a pedir para Ele: Senhor, me dá experiências espirituais, pessoais contigo, me ajuda a te conhecer de uma maneira nova, revela para mim as Escrituras. Eu vejo Jesus tocando em cérebro, em mente de pessoas aqui. A partir dessa noite, você vai ter uma revelação maior da palavra de Deus. Você vai ter uma compreensão maior da palavra de Deus. O Senhor está desatando experiências para pessoas aqui. Você que era alimentado por experiências alheias, que estava toda hora correndo atrás de algo. Agora o Senhor te diz: você vai começar a correr para o teu quarto com a mesma fome, com a mesma sede. Você não vai ver a hora de ficar sozinho comigo, de ficar sozinha comigo. Você vai ler a Bíblia de uma maneira nova, de uma maneira diferente, e eu vou começar a me revelar para você. Você vai começar a me conhecer. Comece a orar, a falar com o Senhor nessa noite. Comece a pedir para Ele. Cante essa canção, vamos lá. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecem